Hoje vamos ver alguns causos do interior. Clique no botão de gostei, no botão vermelho de se inscrever e vamos ouvir os causos. Causo 1. O cachorro que avisava. Eu tinha um cachorro vira-lata, chamado Trovão, bicho esperto que só ele. Morava numa fazendinha lá no interior de Goiás, lugar sossegado, onde todo mundo se conhecia. Trovão tinha um costume esquisito. Toda vez que alguém da família ia adoecer ou acontecer alguma desgraça, ele começava a uivar de um jeito diferente. Não era aquele uivo comum de cachorro, não. Era uma coisa que dava um aperto no peito da gente. Lembro que numa terça-feira, lá pelas 5 da tarde, Trovão começou com aquela choradeira estranha. Ficou a noite toda inquieto, andando de um lado para o outro no terreiro. Eu até falei para minha mulher que alguma coisa não estava certa. No outro dia cedo, chegou a notícia que meu irmão Joaquim tinha passado mal durante a madrugada, lá na cidade. Teve que ser levado às pressas para o hospital, na mesma hora que Trovão começou com o uivo, segundo contaram depois. Mas o que mais me impressionou foi quando meu pai adoeceu. Trovão passou 3 dias seguidos fazendo aquela lamúria esquisita. Eu até pensei em levar o bicho no veterinário, achando que ele estava doente. Aí, no 3º dia, meu pai sentiu uma dor forte no peito e foi-se embora. O estranho é que Trovão parou de uivar na mesma hora que meu pai faleceu, como se ele tivesse cumprido o papel dele de avisar a família. Depois disso, sempre que o Trovão começava com aquela choradeira, eu já ficava alerta. E rapaz, ele nunca errou não. Sempre que fazia aquele som, alguma coisa acontecia com alguém da família ou da vizinhança. Até hoje eu me pergunto, será que os bichos sentem essas coisas mesmo? Ou era só coincidência? Mas coincidência demais, né não? Causo 2. A mulher da estrada. Era uma época que eu trabalhava entregando leite pelas fazendas da região, lá no sul de Minas. Saía de madrugada com o caminhão velho, sempre pela mesma estrada de terra batida. Tinha um trecho da estrada, meio ermo, que passava por um cemitério antigo. O povo da região contava umas histórias meio esquisitas sobre aquele lugar, mas eu nunca liguei muito não. Trabalhador que nem eu não tem tempo para ficar acreditando em assombração. Numa quinta-feira, lá pelas 4 da manhã, eu vinha voltando da última entrega quando vi uma mulher parada na beira da estrada. Achei estranho, né? Aquela hora, naquele lugar deserto. Ela estava de vestido branco e parecia estar pedindo carona. Pensei comigo, coitada, deve ter perdido o último ônibus da cidade. Parei o caminhão e abaixei o vidro para perguntar se ela precisava de ajuda. Quando olhei direito, a mulher não estava mais lá. Fiquei desconcertado. Desci do caminhão, olhei para todo lado, achando que ela tinha se escondido atrás de alguma árvore. Nada, nem sinal dela. Voltei para o caminhão meio perturbado, mas toquei viagem. No outro dia, contei para o seu Lindolfo, dono de uma das fazendas onde eu entregava. Ele ficou com uma cara estranha e me perguntou se a mulher estava de vestido branco. Aí, ele me contou que fazia uns 10 anos, uma moça tinha morrido naquele trecho da estrada. Acidente de carro, voltando de um casamento, estava de vestido branco. Desde então, o pessoal da região dizia que ela aparecia pedindo carona, sempre na madrugada. Eu tentei não acreditar, mas a descrição batia certinha com o que eu tinha visto. E o mais estranho é que depois daquele dia, toda vez que eu passava por lá de madrugada, sentia um frio na barriga, como se alguém estivesse me observando do mato. Nunca mais vi a mulher de branco, mas até hoje, quando passo por ali, acelero o caminhão um pouquinho mais. Gostou do causo? Se você já viveu alguma experiência misteriosa parecida, conta pra gente nos comentários. E não esquece de dar aquele gostei no vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, viu pessoal? Causo 3. O boi que não morria. Eu tinha um boi na fazenda, animal forte, meio rebelde, que chamava Mandacaru, bicho teimoso que só vendo, mas trabalhador como nenhum outro. Puxava a carroça, ajudava na roça, era quase como um membro da família. Mandacaru já estava velho, devia ter uns 15 anos quando começou a ficar meio estranho. De vez em quando, ele sumia do pasto e aparecia em lugares que não fazia sentido nenhum, lugares onde um boi não conseguiria chegar sozinho. Uma vez eu encontrei ele parado no meio de uma plantação de milho que ficava do outro lado do rio. Para chegar lá, ele teria que atravessar a água, subir um barranco bem íngreme, coisa impossível para um boi velho daquele jeito. Mas o mais esquisito aconteceu
quando Mandacaru ficou doente. Veterinário veio, examinou o bicho e disse que ele não passaria da semana. Estava com uma infecção forte, não comia mais, mal conseguia ficar de pé. Eu e minha família já estávamos nos preparando para o pior. Até fossa cavamos para enterrar o coitado. Mas aí, numa manhã de domingo, acordei e fui ver como ele estava. Mandacaru estava de pé, comendo capim como se nada tivesse acontecido. O veterinário voltou, examinou de novo e ficou sem entender nada. Disse que era impossível, que com aquela infecção o boi deveria ter morrido. Mas lá estava ele, forte como sempre. Isso aconteceu mais 3 vezes. Mandacaru ficava desenganado. Todo mundo achava que era o fim. E no outro dia ele estava novo em folha, pastando no terreiro como se fosse um bezerro. O pessoal da vizinhança começou a comentar que aquele boi tinha algo de especial. Uns diziam que ele era abençoado, outros achavam que tinha alguma proteção divina. Minha mãe, que era muito religiosa, dizia que Deus estava preservando o Mandacaru por algum motivo. Mandacaru viveu até os 22 anos, idade que boi nenhum alcança. Quando finalmente partiu, foi numa noite de lua cheia, dormindo no pasto, do jeito mais pacífico que se pode imaginar. Até hoje eu me pergunto, será que alguns animais realmente têm uma proteção especial? Ou era só um boi muito resistente mesmo? Caso 4. O sino da capela. Na nossa região tinha uma capelinha antiga, construída pelos primeiros moradores do lugar lá pelos anos 1800 e pouco. Lugar bonito, simples, com um sino pequenininho que tocava todo domingo de manhã. Eu morava perto da capela e sempre ouvia o sino quando o seu Cícero, o zelador, ia abrir para a missa. Som baixinho, mas que ecoava bonito pelos morros ao redor. Seu Cícero era um homem muito devoto. Cuidava da capela com carinho, limpava toda semana, sempre mantinha flores frescas no altar. Quando ele ficou doente e teve que se mudar para a cidade para se tratar, a capela ficou fechada. Foi aí que começaram as coisas estranhas. Todo domingo de manhã, na mesma hora que o seu Cícero costumava tocar o sino, te ouvia o som, mesmo com a capela trancada e sem ninguém lá dentro. Primeiro pensei que fosse o vento balançando o sino, mas não fazia sentido. O sino ficava numa torre fechada, não tinha como o vento chegar lá. E além do mais, o som era certinho, com o mesmo ritmo que o seu Cícero fazia. A princípio, só eu e minha família ouvíamos. Mas logo outros vizinhos começaram a comentar a mesma coisa. Todo domingo, mesmo horário, o sino tocava sozinho. Isso durou uns 3 meses. Aí um dia, chegou a notícia que o seu Cícero tinha falecido lá na cidade, numa madrugada de domingo. A família dele contou que ele morreu bem na hora que costumava tocar o sino da capela. E rapaz, depois daquele domingo, o sino nunca mais tocou sozinho. Ficou mudo ali, esperando até chegarem um novo zelador. Quando contei essa história para o padre da cidade, ele disse que às vezes Deus permite que as pessoas muito devotas continuem servindo mesmo depois da morte. Não sei se acredito nisso, mas uma coisa eu sei. Seu Cícero amava aquela capela, e talvez o amor dele fosse tão forte que continuou cuidando do lugar mesmo depois de partir. O povo da região até hoje fala que, se prestar bem atenção nos domingos de manhã, ainda dá para ouvir um eco fraquinho do sino, como se fosse uma lembrança que ficou no ar. Causo 5. A plantação que não secava. Eu tinha um vizinho, o Antônio das Neves, homem trabalhador e honesto como poucos. Plantava de tudo no sítio dele: milho, feijão, mandioca, hortaliças. Sempre dava uma colheita boa, mesmo nos anos mais difíceis. Teve um ano que a seca pegou pesado na região. Choveu pouco, os açudes secaram. As plantações do pessoal tudo morreram queimadas pelo sol. Todo mundo estava desesperado, perdendo a colheita inteira, menos o Antônio. A plantação dele continuava verdinha, bonita, como se estivesse chovendo só naquele pedaço de terra. A gente não entendia como podia ser aquilo. Ele não tinha poço artesiano, não tinha irrigação, mas as plantas dele não murcharam nenhum dia. O pessoal começou a comentar. Uns diziam que o Antônio tinha algum segredo, outros achavam que ele estava regando de noite escondido. Mas eu conhecia o homem há anos, sabia que ele não era de fazer trapaça. Um dia eu fui conversar com ele, perguntei como é que ele estava conseguindo manter a plantação viva com aquela seca toda. Antônio ficou meio constrangido, disse que não sabia explicar direito,
mas que toda manhã, quando acordava, a terra estava úmida como se tivesse chovido durante a noite. Aí ele me contou uma coisa que me deixou pensativo. Disse que desde que a mulher dele, Dona Luzia, tinha falecido no ano anterior, ele sempre rezava para ela antes de dormir, pedindo proteção para a família e para a plantação. E que depois que começou com essa reza, nunca mais faltou água para as plantas. Fiquei intrigado com aquilo. Resolvi observar melhor. Várias vezes, de madrugada, eu via uma neblina estranha se formando só em cima da plantação do Antônio. Não era neblina comum, não. Era uma coisa mais concentrada, que parecia descer do céu direto para a terra dele. A seca durou mais 2 meses, mas a plantação do Antônio se manteve verdinha até o fim. Quando finalmente choveu, a colheita dele foi a melhor da região. Antônio me disse depois que acreditava que Dona Luzia estava cuidando da plantação lá de cima. Ela sempre foi muito religiosa, muito preocupada com o sustento da família. Talvez o amor dela fosse tão grande que continuou protegendo mesmo depois da morte. Eu não sei explicar o que aconteceu naqueles meses. Só sei que vi com meus próprios olhos uma plantação que resistiu à pior seca que a região já teve, sem explicação nenhuma que fizesse sentido. Causo 6. O cavalo que escolhia o caminho. Eu tinha um cavalo pampa, chamado Relâmpago, animal inteligente que nem gente. Cavalo de confiança, que me levava para todo canto sem reclamar. Conhecia as trilhas da região melhor que muito vaqueiro velho. Relâmpago tinha uma mania estranha. Às vezes, no meio do caminho, ele parava de repente e se recusava a seguir em frente. Por mais que eu puxasse as rédeas ou tocasse com a espora, ele não saía do lugar. Ficava parado, com as orelhas em pé, como se estivesse ouvindo algum perigo. No começo, eu achava que era a manha do bicho. Mas depois, comecei a perceber que sempre que o Relâmpago fazia isso, tinha alguma coisa errada no caminho à frente. Uma vez eu estava voltando de uma fazenda vizinha, já escurecendo, quando o cavalo empacou numa descida íngreme. Por mais que eu tentasse, ele não descia de jeito nenhum. Acabei tendo que voltar e pegar outro caminho. No outro dia cedo, descobri que tinha havido um deslizamento de terra bem naquela descida durante a madrugada. Se eu tivesse insistido em passar por ali, podia ter me machucado feio, ou até coisa pior. Outra vez, o Relâmpago se recusou a atravessar uma ponte de madeira que eu sempre usava. Ficou plantado na beira, relinchando baixinho, como se estivesse me avisando de alguma coisa. Resolvi descer e examinar a ponte. Tinha umas tábuas soltas que podiam ter cedido com o peso, mas o caso mais impressionante foi numa noite de chuva forte. Eu estava voltando para casa por uma trilha que conhecia de cor, quando o Relâmpago parou no meio do mato e começou a andar numa direção completamente diferente. Eu tentei corrigir o rumo, mas ele teimava em ir por outro caminho. Como estava muito escuro e chovendo, resolvi confiar no instinto do bicho. Ele me levou por uma trilha que eu nem sabia que existia. Deu uma volta grande, mas chegamos em casa sem problema. Na manhã seguinte, fui ver a trilha normal e descobri que uma árvore grande tinha caído bem no meio do caminho durante a tempestade. Se tivéssemos passado por ali na hora errada, o povo da região dizia que alguns cavalos tinham um sexto sentido, que conseguiam pressentir os perigos antes da gente. Outros falavam que os bichos velhos tinham proteção dos anjos da guarda. Eu não sei explicar como o Relâmpago sabia dessas coisas. Só sei que ele me salvou de muita encrenca durante os anos que andamos juntos. Era como se ele tivesse um olho no mundo dos vivos e outro no mundo dos espíritos. E aí, pessoal, vocês já tiveram alguma experiência estranha com animais? Conta pra gente nos comentários. E não esqueçam de deixar o gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esses causos para vocês. Causo 7. A luz da pedreira. Tinha uma pedreira abandonada nos fundos da fazenda onde eu trabalhava, lugar meio assombrado que o pessoal evitava, principalmente depois do escuro. Diziam que lá tinha acontecido uns acidentes anos atrás, na época que ainda extraíam pedra. Eu nunca liguei muito para essas histórias. Trabalhador rural que nem eu, não tem tempo para ficar com medo de assombração. Mas teve uma noite que mudou minha opinião sobre aquele lugar. Estava voltando tarde de um mutirão na fazenda vizinha, cavalgando pela trilha que passava perto da pedreira, quando vi uma luz estranha vindo de lá de dentro. Não era luz comum, não. Era uma coisa meio azulada,
que piscava devagar, como se fosse um lampião balançando no vento. Pensei que fosse alguém mexendo por lá, talvez garimpeiro procurando pedra preciosa ou coisa assim. Resolvi chegar mais perto para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei na beira da pedreira, a luz estava lá embaixo, no fundo do buraco, se movendo de um lado para o outro. Mas o estranho é que não vi ninguém, só a luz, flutuando sozinha, como se fosse uma alma penada. Gritei, perguntando se tinha alguém lá embaixo, mas só escutei o eco da minha própria voz voltando das paredes de pedra. A luz continuou se movendo, sem pressa, como se estivesse procurando alguma coisa no chão. Fiquei uns 10 minutos observando aquilo, tentando entender o que podia ser. De repente, a luz parou de se mover e ficou parada bem no centro da pedreira. Aí, devagar, começou a subir. Subindo, até sair da pedreira e flutuar no ar uns metros acima da minha cabeça. Senti um frio na espinha que nunca tinha sentido antes. A luz ficou parada ali em cima por alguns segundos, como se estivesse me olhando. Depois, foi se afastando, voando baixo sobre as árvores, até desaparecer no horizonte. Voltei para casa meio perturbado, mas não contei para ninguém. Quem ia acreditar numa história daquelas? Alguns dias depois, conversando com o seu João, dono da fazenda, ele me contou que na época que a pedreira funcionava, um trabalhador tinha morrido lá dentro. Queda de pedra. O corpo nunca foi encontrado completamente. Ficou soterrado no fundo da cava. Aí, ele me disse uma coisa que me arrepiou todo. De vez em quando, aparecia gente dizendo que via uma luz estranha na pedreira, sempre de noite, sempre se movendo como se estivesse procurando alguma coisa. Será que era a alma do trabalhador, ainda procurando uma forma de sair daquele lugar? Ou só uma ilusão da minha cabeça cansada? Nunca mais vi a luz, mas também nunca mais passei perto da pedreira depois do escuro. Causo 8. O galo que cantava pela noite. Na minha criação, eu tinha um galo garnizé, bicho bonito e valente, que cuidava bem do terreiro e das galinhas. Galo normal, que cantava de madrugada como todo galo faz. Até o dia que começou com uma mania esquisita. Numa quinta-feira, lá pela meia-noite, o galo começou a cantar fora de hora. Não era um canto comum não, era um canto meio diferente, mais prolongado. Como se ele estivesse chamando alguém ou avisando de alguma coisa. Minha mulher acordou assustada. Disse que nunca tinha ouvido o galo cantar daquele jeito no meio da noite. Eu saí no terreiro para ver o que estava acontecendo, mas o bicho estava quieto, empoleirado no galinheiro, como se nada tivesse acontecido. Pensei que fosse coisa da minha cabeça e voltei para a cama. Mas na noite seguinte, mesma coisa. Meia-noite em ponto, o galo começava com aquele canto estranho, e assim foi por uma semana inteira. O pessoal da vizinhança começou a comentar. Uns diziam que galo que canta fora de hora está avisando morte na família. Outros falavam que era sinal de que alguma desgraça ia acontecer na região. Eu tentava não acreditar nessas superstições, mas confesso que estava ficando preocupado. O galo continuava cantando toda noite, sempre no mesmo horário, sempre com aquele tom diferente. Aí, numa madrugada de sábado, escutei barulho de cavalo no terreiro. Saí para ver quem era, achando que fosse algum vizinho com alguma urgência. Quando abri a porta, vi um homem montado num cavalo preto, parado bem no meio do terreiro. O homem estava de chapéu. Não dava para ver o rosto direito no escuro. Ele ficou ali parado uns instantes, como se estivesse olhando para casa. Depois, virou o cavalo e saiu devagar, sem falar nada. O estranho é que quando o homem foi embora, o galo parou de cantar e nunca mais cantou fora de hora. No domingo seguinte, na missa, descobri que tinha morrido um tropeiro velho na região, homem que sempre passava pela nossa estrada levando gado para a cidade. Morreu na madrugada de sábado, mesmo dia que viu o homem do cavalo preto. O pessoal mais antigo da região disse que, às vezes, quando uma pessoa muito ligada à terra morre, ela dá uma última volta pelos lugares que conhecia, e que os bichos sentem essa presença antes da gente. Será que meu galo estava avisando da passagem do tropeiro? Ou era só coincidência? Nunca vou saber ao certo, mas uma coisa eu aprendi. Quando os bichos começam a agir estranho, é bom ficar atento. Causo 9. A cerca que se consertava sozinha. Eu tinha uma propriedade pequena, uns 10 alqueires, com pasto para algumas cabeças de gado. Como todo fazendeiro, vivia consertando cerca, trabalho que não tem fim. Mas tinha um pedaço da cerca,
lá nos fundos da propriedade, que me dava um trabalho danado. Toda semana eu tinha que ir lá consertar a mesma parte. Os mourões afrouxavam, o arame arrebentava, as vacas fugiam por ali. Já tinha trocado os mourões 3 vezes, colocado arame novo, mas não adiantava nada. Um dia, conversando com o antigo dono da terra, seu Bernardino, ele me contou que aquele pedaço sempre deu problema. Disse que o pai dele, que foi quem abriu a fazenda, nunca conseguiu fazer uma cerca que prestasse naquele lugar. Seu Bernardino ainda me contou uma coisa estranha. Lá tinha sido enterrado um escravo fugido. Nos tempos antigos, o homem morreu de fome e cansaço, tentando chegar na cidade, e foi enterrado ali mesmo, sem padre, sem nada. Não dei muita importância na hora, mas continuei tendo problema com a cerca, até que resolvi fazer uma coisa diferente. Numa segunda-feira, consertei a cerca normalmente, mas antes de ir embora, fiz uma oração pelo escravo que estava enterrado ali. Pedi a Deus para dar descanso para a alma daquele homem e para ele não atrapalhar mais o trabalho da fazenda. Pode parecer bobagem, mas eu estava desesperado com aquela situação. Na terça-feira, quando voltei para ver como estava a cerca, levei um susto. Não só ela estava intacta, como parecia até mais firme que quando eu tinha deixado. Os mourões estavam mais enterrados, o arame mais esticado. Pensei que fosse impressão minha, mas na semana seguinte, a mesma coisa. A cerca não só não dava problema, como parecia melhorar sozinha. E assim foi por vários meses. Um dia eu cheguei lá e encontrei um moirão novo no lugar de um que estava meio podre. Moirão bom, cortado certinho, colocado no lugar certo. Mas eu não tinha posto aquele moirão ali. E ninguém mais tinha acesso àquele pedaço da fazenda. Contei para minha mulher. Ela disse que talvez fosse a alma do escravo, agradecendo pela oração e cuidando da cerca para retribuir. Pode ser superstição, mas daquele dia em diante, sempre que passava por lá, eu fazia uma oração pelo homem. A cerca nunca mais deu problema. Aliás, era a parte mais firme de toda a propriedade. E toda vez que algum moirão precisava ser trocado, na semana seguinte aparecia um novo no lugar. Sempre da madeira certa, sempre bem colocado. Até hoje eu me pergunto quem colocava aqueles moirões. Nunca vi ninguém trabalhando lá, nunca achei ferramentas esquecidas, mas a cerca sempre estava em ordem. Às vezes, a gente acha que os mortos só trazem problema, mas talvez alguns só queiram um pouquinho de consideração e paz. Causo 10. O poço que nunca secava. Na fazenda do meu tio Geraldo tinha um poço artesiano que abastecia a casa e o curral. Poço fundo, água boa e cristalina, que nunca deu problema em todos os anos que eu conheci. Até que começou uma seca brava, daquelas que dura meses. Todos os poços da região começaram a secar. O pessoal perfurava mais fundo, instalava bomba mais potente, mas não adiantava. A água tinha sumido mesmo. Só o poço do tio Geraldo continuava jorrando água como se nada tivesse acontecido. No começo, a vizinhança ficou feliz. Tio Geraldo era homem bom, deixava todo mundo buscar água lá quando precisava. Mas, com o passar dos meses, o negócio começou a ficar estranho. O poço não só continuava com água como parecia que o nível subia. O técnico veio examinar, disse que era impossível, que com aquela seca toda e o tanto de gente buscando água, o poço deveria estar pelo menos mais baixo, mas não estava. Pelo contrário, algumas manhãs a gente chegava lá e tinha água transbordando, formando uma pocinha em volta do poço, como se tivesse chovido só naquele lugar durante a noite. Tio Geraldo ficou intrigado com aquilo. Resolveu ficar de vigília uma noite para ver se descobria de onde vinha aquela água extra. Armou uma rede no alpendre da casa, de onde dava para observar o poço sem ser visto. Lá pela madrugada, ele viu uma coisa que deixou ele sem palavras. Uma luz fraca apareceu em volta do poço, como se fosse uma pessoa segurando uma lamparina. A luz ficou ali por uns minutos, se movendo devagar ao redor da borda do poço. Tio Geraldo quis se levantar para ver melhor, mas sentiu um peso no corpo, como se alguma coisa estivesse segurando ele na rede. Ficou ali parado, só observando, até a luz desaparecer. Na manhã seguinte, o poço estava transbordando de novo, e tio Geraldo me contou uma coisa que me fez pensar. Disse que anos atrás, quando perfurou o poço, os trabalhadores acharam uns ossos no fundo, ossos humanos, pelo que pareceu. O técnico disse que devia ser algum índio antigo que foi enterrado naquele lugar.
Mandaram benzer o poço antes de começar a usar, mas nunca removeram os ossos. Tio Geraldo acreditava que era a alma do índio que estava protegendo o poço, garantindo que nunca faltasse água para quem precisasse. Uma forma dele cuidar da terra que tinha sido dele em vida. A seca durou mais 3 meses, mas o poço do tio Geraldo continuou jorrando água. Quando finalmente choveu e os outros poços voltaram ao normal, aquele continuou sendo o mais abundante da região. Até hoje, quando tem estiagem, é para lá que o pessoal corre quando a água fica escassa. E nunca falta, mesmo nos anos mais secos. Será que existem guardiões invisíveis cuidando dos lugares sagrados? Ou era só um poço com uma nascente muito boa mesmo? Pessoal, se vocês já presenciaram algum mistério parecido na sua região, compartilhem com a gente nos comentários. E não esqueçam do gostei e da inscrição no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. Causo 11. A vaca que dava aviso. Eu tinha uma vaca leiteira, uma holandesa preta e branca chamada Estrela, que era o orgulho do meu rebanho. Dava mais leite que 2 vacas juntas e nunca deu trabalho para ordenhar. Bicho manso, que até criança podia chegar perto. Mas a Estrela tinha uma mania que deixava todo mundo intrigado. Sempre que ia chover, ela começava a ficar inquieta desde cedo, horas antes das nuvens aparecerem no céu. Não era só inquietude comum, não. Ela fazia uma choradeira específica, diferente do mugido normal. No começo eu achava engraçado. Falava para os vizinhos que a Estrela era melhor que previsão do tempo. Quando ela começava com aquela lamúria, era certeza de chuva antes do fim do dia. Mas aí começaram a acontecer coisas mais estranhas. A Estrela passou a avisar não só chuva, mas qualquer mudança forte no tempo. Antes de vendaval, granizo, geada, ela sempre sabia com antecedência. O mais impressionante foi numa tarde de sol, céu limpo, sem nenhum sinal de mudança do tempo. A Estrela começou com uma agitação que eu nunca tinha visto. Ficou mugindo sem parar, correndo de um lado para o outro no pasto, como se estivesse desesperada. Eu e minha família ficamos sem entender nada. Não tinha nuvem no céu, o vento estava calmo, nada indicava tempestade. Mas a Estrela continuava com aquela agonia toda. Resolvi recolher ela e as outras vacas para o curral, mesmo sem entender o motivo. Melhor prevenir que remediar, como diz o ditado. Umas 2 horas depois, começou a ventar de um jeito estranho. Vento forte, que balançava as árvores grandes como se fossem capim. Em questão de minutos, formou-se uma tempestade violenta, com raios, trovões e granizo do tamanho de ovos de galinha. A tempestade durou pouco, mas foi devastadora. Derrubou árvores, destelhou casas, matou animais que estavam soltos no pasto. Se eu não tivesse recolhido o gado por causa do aviso da Estrela, teria perdido várias cabeças. Depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção nos sinais que ela dava. A Estrela não errava nunca. Sempre que ficava agitada sem motivo aparente, eu já sabia que algo estava vindo. Mas o caso mais marcante foi quando ela começou a dar um aviso diferente. Não era para tempo, não. Era outra coisa. Ela ficou 3 dias seguidos sem comer direito, só olhando fixo para a estrada, como se estivesse esperando alguém chegar. No 3º dia, chegou um telegrama avisando que meu irmão, que morava na cidade, tinha sofrido um acidente e estava internado em estado grave. A Estrela tinha pressentido a desgraça antes mesmo da notícia chegar. O veterinário da região, Dr. Sebastião, me disse que alguns animais têm uma sensibilidade especial para mudanças no ambiente e até para coisas que vão acontecer. Disse que os bichos sentem coisas que a gente não consegue perceber. A Estrela viveu muitos anos na fazenda, sempre dando seus avisos certeiros. Quando ela morreu, de velhice mesmo, senti que tinha perdido não só uma vaca produtiva, mas uma espécie de guardiã da propriedade. Até hoje, quando vejo algum animal agindo estranho sem motivo aparente, fico atento. Aprendi que os bichos sabem de coisas que a gente demora para entender. Causo 12. O espantalho que andava. Na minha roça de milho, eu tinha um espantalho feito com roupa velha e chapéu de palha. Coisa simples para espantar os passarinhos. Boneco mal ajambrado, mas que cumpria o papel dele de proteger a plantação. Tinha colocado o espantalho bem no meio da roça, numa estaca firme, amarrado com arame para não cair com o vento. Posição estratégica, de onde dava para vigiar a plantação inteira. Mas comecei a notar uma coisa estranha.
Toda manhã, quando eu ia ver a roça, o espantalho estava numa posição diferente, não muito longe do lugar original, mas sempre mudado de lugar. Primeiro pensei que fosse trabalho de moleque, algum pivete da vizinhança fazendo travessura, mas o espantalho continuava bem amarrado na estaca. Só tinha mudado de lugar mesmo. Aí, pensei que fosse o vento forte, movendo a estaca pelo chão. Mas, olhando bem, a estaca estava sempre bem fincada no lugar novo, como se alguém tivesse cavado um buraco novo e colocado ela lá. Resolvi marcar o lugar onde estava o espantalho numa segunda-feira de manhã. Fiz uma marca no chão com uma pedra. Na terça, o espantalho estava uns 3 metros mais para frente. Na quarta, tinha andado para o lado esquerdo. Comecei a perceber um padrão. O espantalho sempre mudava para o lado da roça, onde tinha mais passarinhos no dia anterior, como se ele realmente estivesse se posicionando para proteger melhor a plantação. Contei para o meu compadre Valdivino, ele achou que eu estava ficando maluco. Disse que não existe espantalho que anda sozinho, que eu devia estar confundindo os lugares. Mas eu tinha certeza do que estava vendo. Resolvi fazer um teste. Numa sexta-feira, mudei o espantalho de propósito, colocando ele num canto da roça onde não precisava. No sábado de manhã, ele tinha voltado para o centro, exatamente onde devia estar. O mais impressionante foi quando apareceu uma nuvem de sabiás tentando atacar a plantação. Quando cheguei na roça de manhã, o espantalho estava posicionado bem no meio do bando, como se tivesse passado a noite inteira espantando os passarinhos. Minha mulher, que era muito religiosa, disse que talvez fosse a alma de algum lavrador antigo que tinha trabalhado naquela terra. Alguém que amava tanto a roça que continuava cuidando dela mesmo depois da morte. Nunca descobri a explicação científica para aquilo. Só sei que enquanto o espantalho ficou na minha roça, nunca perdi uma safra por causa de passarinho. Era como se ele realmente estivesse vivo, cuidando da plantação dia e noite. Quando vendi a propriedade e me mudei para a cidade, deixei o espantalho lá. O novo dono me contou depois que continuava achando o boneco em lugares diferentes, sempre protegendo a roça. Até hoje eu me pergunto, será que objetos podem ganhar vida quando são feitos com muito carinho e dedicação? Ou era só coincidência mesmo? Causo 13. A galinha dos ovos dourados. Eu tinha uma galinha caipira, uma garnizé pequena, mas esperta, que botava ovos diferentes de todas as outras. Os ovos dela eram maiores, mais saborosos e tinham uma gema mais amarelada que o normal. Mas não era só isso que chamava a atenção. A galinha, que eu chamava de dourada por causa da cor das penas, só botava ovo quando queria. Não era todo dia igual às outras. Às vezes passava uma semana sem botar nada. Outras vezes botava 2 ou 3 ovos no mesmo dia. O estranho é que sempre que a dourada botava ovo, alguma coisa boa acontecia na família. Não eram coisas grandes, mas sempre tinha uma coincidência feliz. Chegava dinheiro inesperado, alguém melhorava de doença, vinha uma visita querida. No começo, eu achava que era imaginação minha, mas com o tempo fui percebendo o padrão. A galinha botava ovo, e no mesmo dia ou no dia seguinte, sempre tinha uma alegria em casa. O mais impressionante foi quando meu filho mais novo ficou doente, com febre alta que não baixava de jeito nenhum. Os remédios não faziam efeito. A criança estava definhando. Eu e minha mulher estávamos desesperados. Numa manhã, fui no galinheiro buscar ovos para fazer um caldo para o menino e encontrei 3 ovos da dourada no ninho. Coisa rara. Ela nunca tinha botado 3 ovos de uma vez. Eram ovos especiais, maiores que o normal, com a casca mais lisa e brilhante. Minha mulher fez um caldo com aqueles ovos e deu para o menino. Em poucas horas, a febre começou a baixar. No outro dia, a criança estava brincando no terreiro como se nada tivesse acontecido. Pode ser coincidência, mas a partir daquele dia, comecei a tratar a dourada com carinho especial. Sempre deixava os melhores restos de comida para ela, protegia ela dos outros animais. Cuidava como se fosse um bicho de estimação, e ela parecia entender. Começou a botar ovos com mais frequência, sempre nos momentos que a família mais precisava.
quando as despesas apertavam, aparecia comprador para os ovos. Quando alguém adoecia, tinha ovo fresco para fazer remédio caseiro. O veterinário da região me disse que algumas galinhas têm características genéticas especiais, que produzem ovos mais nutritivos, mas não conseguiu explicar por que a dourada só botava nos momentos certos. Minha sogra, que entendia dessas coisas, disse que alguns animais nascem abençoados, com o dom de trazer sorte para a família que cuida deles direito, que era preciso tratar esses bichos com respeito e gratidão. A dourada viveu mais de 8 anos, idade rara para galinha caipira. Quando morreu, foi numa manhã de domingo, dormindo no poleiro, do jeito mais pacífico possível. No ninho dela, encontrei um último ovo, maior e mais bonito que todos os outros. Guardei aquele ovo por muito tempo, sem coragem de comer. Era como se fosse o último presente que ela tinha deixado para a família. Quando finalmente resolvi usar, foi para batizar meu primeiro neto. Nunca mais tive galinha que botasse ovos como a dourada. Mas aprendi que às vezes a natureza manda presentes especiais para quem sabe reconhecer e cuidar com carinho. Causo 14. A enxada que trabalhava sozinha. No final da minha vida de lavrador, quando já estava ficando velho e as forças não eram mais as mesmas, aconteceu uma coisa que até hoje me deixa pensativo. Eu tinha uma enxada velha, cabo gasto pelo tempo e uso, ferro amolado de tanto trabalhar a terra. Era uma ferramenta simples, mas que tinha me acompanhado por mais de 20 anos nas lidas da roça. Com a idade chegando, eu estava tendo dificuldade para capinar a horta sozinho. O trabalho que antes fazia em uma manhã, agora levava o dia todo. Minha mulher ficava preocupada. Dizia para eu contratar alguém para ajudar, mas eu era teimoso. Queria continuar cuidando da minha hortinha do jeito que sempre fiz. Até que começou a acontecer uma coisa estranha. Várias vezes eu ia para a horta de manhã e encontrava pedaços já capinados. Não era trabalho completo não, mas sempre tinha umas fileiras de verdura limpinhas, como se alguém tivesse passado por ali durante a madrugada. Primeiro pensei que fosse minha mulher, tentando me ajudar escondido, mas perguntei para ela e ela jurou que não estava mexendo na horta. Além do mais, ela nunca teve jeito para lidar com a terra. Resolvi observar melhor. Numa noite de lua cheia, fiquei espiando pela janela do quarto que dava vista para a horta. Lá pelas 2 da manhã, vi uma figura trabalhando entre as verduras. Era um homem de chapéu, curvado sobre a terra, fazendo os movimentos certinhos de quem sabe capinar. Mas o estranho é que não consegui ver o rosto dele, mesmo com a lua clara. Era como se fosse uma sombra trabalhando. No outro dia cedo, fui ver o que tinha acontecido. As fileiras que o homem tinha trabalhado estavam perfeitas, capinadas com o capricho de lavrador experiente. E minha enxada velha estava encostada exatamente no lugar onde eu sempre deixava. Isso aconteceu várias vezes durante o mês. Sempre que eu estava muito cansado ou com dor nas costas, no outro dia aparecia um pedaço da horta já trabalhado. Contei para o padre da cidade quando ele veio benzer as casas da região. Ele me disse que, às vezes, Deus manda ajuda de formas misteriosas, especialmente para quem trabalhou a vida toda com honestidade. Mas eu tinha uma suspeita diferente. Meu pai tinha trabalhado naquela mesma terra durante 40 anos, até o dia que morreu. Conhecia cada palmo daquele chão. Amava a terra como se fosse gente. Será que era ele, vindo me ajudar nas horas de dificuldade? A figura que eu via trabalhando tinha o mesmo jeito curvado, os mesmos movimentos precisos que eu lembrava do meu pai. A ajuda misteriosa durou até eu conseguir ensinar meu neto mais velho a cuidar da horta. Depois que o menino aprendeu e começou a me ajudar de verdade, o homem da madrugada nunca mais apareceu. Foi como se ele soubesse que eu não precisava mais da ajuda, que a tradição da família ia continuar através do menino. Hoje, quando vejo meu neto trabalhando com aquela mesma enxada velha, às vezes tenho a impressão de ver 3 gerações cuidando da terra juntas. Ele, eu e a sombra carinhosa do meu pai, que talvez ainda esteja por ali, velando pela nossa roça. Esses foram os causos de hoje. Clique no meio da tela para ver mais causos do nosso canal. Até a próxima.